Sim. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso pegaram uma pedra e puseram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou ao fio da espada Amaleque, seu povo. Versículo 15. Então Moisés edificou um altar ao qual deu o nome de Jeová Nissi. Minha pergunta é: quais têm sido as tuas lutas? Quais têm sido as tuas lutas? Você sabe que o que não falta na nossa vida são lutas. Sua luta pode ser de cunho físico, você pode estar lutando contra uma enfermidade. Sua luta pode ser de cunho emocional. Você luta com questões do seu interior, que você ainda não tem respostas, com aquilo que alguns chamam de feridas da alma. Tem gente que sente que carrega dentro de si uma ferida aberta, que não tem cura ou que ainda não está curada. Está, às vezes, adormecida. Está, às vezes, ali quieta, até que alguém toca no assunto. Até que alguém cutuca, e aí ela parece que começa a sangrar de novo. Você pensou que ela estava curada, mas não está. Uma luta existencial, uma luta emocional. Você pode enfrentar, inclusive, lutas espirituais. Estas daí, que Deus nos proteja. Lutas espirituais. Você sabe que tem lutas que a gente que corre atrás. E depois diz assim: o que eu fui fazer? Aonde eu fui entrar? Por que eu fui entrar nessa luta? De graça, não precisava. Outras nos apanham no caminho quando a gente menos espera. E aí a gente fica se perguntando por quê? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer? A Bíblia diz que as lutas fazem parte da vida. No mundo tereis aflições. Às vezes eu fico me perguntando se a gente se esqueceu de ler Gênesis capítulo de número 3. O mundo caiu, irmãos. A gente vive num mundo caído, com uma humanidade caída. Lutas, problemas, dificuldades é a coisa que há de mais comum nessa terra. Mas às vezes a gente se surpreende ainda. Então quais são as suas lutas? Tem lutas que a gente consegue fugir. E tem lutas que não há outra alternativa, a gente precisa enfrentar, não tem para onde sair. A gente só tem um caminho: enfrentar a luta. Pedir coragem, pedir forças a Deus e encarar o que está à nossa frente, porque voltar atrás não dá. Só dá para ir para frente, mas diante de nós há um obstáculo, há um problema, há uma situação que requer de nós resposta corajosa. E não adianta ficar culpando fulano, ciclano, a luta é nossa. É a gente que tem que ir, é a gente que tem que lutar. Como foi o caso aqui desse texto, em que o povo de Deus acabou de sair do Egito, acabou de ter provisão de pão, de água no meio do deserto, quando tudo parecia que ia bem, quando as lutas pareciam que tinham terminado, vem um povo beduíno, um nômade chamado Amalequitas, que eram descendentes de Amaleque. Esse Amaleque provavelmente da linhagem de Esaú,
que ataca o povo que estava atravessando o deserto, porque tinham medo que esse povo tomasse posse de um oásis da qual eles dependiam. Então, o medo infundado faz a gente fazer muita besteira. Esse povo tinha medo de perder o oásis. E aí, sem perguntar nada, ataca o povo de Israel, que estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, e ataca por trás. Ataca de forma covarde, vai eliminando os mais fracos. Então Moisés não tem outra alternativa senão chamar o seu comandante, Josué, e dizer o que ele disse aí no versículo de número 9. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Não tem como fugir, eles já estão atacando, a luta está aí. A única alternativa que temos é o enfrentamento da luta. Então vamos enfrentar a luta. Vamos para a batalha e que o Senhor nos ajude. Que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor se lembre de nós, que o Senhor nos faça justiça. E aí a pergunta é, o que a gente pode aprender com essa luta para o enfrentamento das nossas lutas? Que não são iguais, mas requer também alguns princípios que podemos aprender aqui. Então, o primeiro princípio para toda a luta, a vitória vem do Senhor. Essa é a primeira coisa a se saber. É por isso que tem gente que não sai de casa sem orar. E não deixa o filho sair sem, vem cá que eu vou orar por você. Não deixa a esposa sair, não deixa o esposo sair, vem cá antes de você sair, antes de você cruzar essa porta, antes de você ir para a rua, eu vou orar por você, vou pedir a proteção de Deus para você. Tem gente que não vai para o médico sem antes orar e pedir, Senhor, abra o entendimento desse médico. Alguns médicos talvez ficariam despeitados, mas a gente ora, abre o entendimento do médico. Tem outros que, antes de ligar a ignição do carro, ora, Senhor, me livra do mal e me livra de fazer o mal. São esses dois perigos quando a gente está no trânsito. Receber o mal ou, pior, fazer o mal. Então a gente ora porque a gente sabe que a realidade não é feita apenas do que a gente consegue enxergar. A realidade, a luta do dia não se vence só com conhecimento humano, precisa de sabedoria do céu. Não depende só de correria, depende de graça. Não depende só de ação humana, é necessário também o favor, a ação, a intervenção de Deus. É por isso que o Moisés vai falar assim para o Josué, no versículo de número 9 ainda, sai para enfrentar os amalequitas, amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. E diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Quando as mãos dele se cansavam e ele as deixava cair, o povo retrocedia. O inimigo avançava, vencia. E você sabe que na Bíblia, o símbolo de levantar as mãos pode, dependendo do que for, simbolizar 4 coisas. Pode simbolizar levantar as mãos para o exército avançar. Baixar para o exército retroceder. Pode significar voto. Eu faço um voto ao Senhor. Pode significar também consagrar algo ao anátema, à destruição. Isso está amaldiçoado. Não vai ficar no nosso meio. Está destinado à destruição. Ou pode simplesmente significar dependência de Deus, oração. E parece que é esse o sentido aqui. Moisés sabia que a vitória lá embaixo não ia depender só das mãos fortes
de Josué com seu exército, mas também das mãos fortes de Deus. Lutando, intervindo em seu favor, porque a vitória não vem da força só do homem, vem da força do Senhor. Por que a gente precisa, se isso é verdade, então, depender de Deus para cada luta? Ainda que sejam lutas que a gente diga, já estamos nos acostumando com elas. Porque por mais que uma luta pareça semelhante a outras que já tivemos, não tem uma luta que é igual a outra. Não tem. Não tem luta que possamos dizer, eu sei lidar perfeitamente com isso. Não é verdade, irmãos, que tem dia que a gente sai para a vida, sai para a luta, a gente faz a nossa correria e dá tudo certo. A gente consegue ir resolvendo as coisas e no final do dia a gente fala, venci mais um dia. Deus me ajudou, fiz isso, fiz aquilo, deu certo. E tem outros dias que a gente faz a mesma coisa. Segue o mesmo script e não acontece nada. Ou pior, dá errado. Mas eu não fiz do mesmo jeito. Ou então mães que dizem assim, mas eu criei os 2 filhos iguais. Pois é, mas eles não são iguais. Um aconteceu isso, outro aconteceu aquilo outro. É igual um pastor um dia disse assim, ele fez um comentário interessante. Ele diz assim, olha, nós, às vezes, vamos fazer um culto, e o culto é de forma especial abençoado. Parece que o Espírito Santo nos visitou assim de uma forma diferente. Só que aí a gente começa a pensar, sabe por que foi abençoado? É porque dessa vez a gente arrumou as cadeiras em círculo. É porque dessa vez a gente cantou tal hino. É porque dessa vez o culto teve outra ordem. É porque dessa vez... E aí a gente vai dando explicações. E aí depois no outro culto a gente tenta fazer as mesmas coisas. Como se fosse uma mágica. Como se Deus se rendesse aos nossos ritos. E não acontece o que aconteceu antes. Porque a questão não são coisas. A questão é Deus. Deus na sua vontade livre. De fazer ou não fazer. E não tem nada que a gente possa fazer para fazer Deus fazer. Ele é totalmente livre, totalmente soberano. Não tem mandiga, não tem oração certa. Até porque Ele é Pai. O critério para Ele nos abençoar não é quantas vezes orou, onde orou, que horas orou, mas o que pediu. A Bíblia diz que Deus não negará bem algum àqueles que o amam, àqueles que o buscam. Então é claro que a gente pode pedir 1000 vezes uma coisa, se Ele sabe que não é bom. Então é Deus, quando Deus decide fazer, está feito. E quando Deus decide abençoar, está abençoado. É nesse sentido que a gente lê aquele versículo, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, no nosso Deus. Não são as coisas, é Deus. Agora, uma segunda verdade é que Deus tem os seus instrumentos. Na sua opinião, quem teve papel essencial nessa luta e vitória? Josué, que ficou lutando lá embaixo. Moisés, que ficou com as mãos levantadas, erguidas. Ou Arão e Hur, que quando as mãos de Moisés se cansavam, eles foram lá e colocaram uma pedra para Moisés se sentar, e
seguraram cada um uma das mãos para que as mãos de Moisés ficassem erguidas até o fim, até o pôr do sol ficaram firmes. Porque às vezes as lutas cansam. Não é verdade que as lutas nos cansam? Não é verdade que nós que antes estávamos com as mãos tão firmes, daqui a pouco estamos com as mãos cansadas? E a gente vai dizendo assim, eu não aguento mais essa luta. Parece que o pôr do sol não chega nunca. E a gente diz, até quando, Senhor? Até quando? E a não ser que Deus envie uns arãos, uns urs, para nos suportar as mãos erguidas, a gente desfalece. Mas não é verdade que até o dia de hoje Deus tem nos sustentado? E tem usado recursos, tem usado da sua graça, tem usado às vezes de pessoas que a gente nem imaginava, mas que na hora devida estendem a sua mão, nos socorrem, e a gente continua. A gente caminha. Porque Deus tem nos suportado, e às vezes por meio de pessoas. Então, de que adiantaria Moisés erguer as suas mãos e Josué não lutar lá embaixo? O que adiantaria Josué lutar lá embaixo, mas as mãos de Moisés se cansarem? Quem teve papel mais especial aqui, a vitória foi sendo construída, na verdade, com o tijolinho de cada um. Sabe, irmão, porque muitas vezes a gente, ou melhor, a vitória foi sendo construída com o tijolinho de cada um, sabe por quê? Porque tem lutas que Deus decide usar uma pessoa. Uma pessoa. Tem outras lutas que Deus decide não usar ninguém. Ele faz tudo sozinho. Mas tem outras que Ele decide usar cada um. Cada um de uma casa. Cada um de um grupo. Cada um de uma igreja. Agora, sabe por que muitas vezes temos lutas que poderíamos vencer, mas não vencemos? Ou porque nós achamos que temos muito e a luta não vale a pena tudo isso. E aí entregamos menos do que era o necessário. Mas principalmente por quê? Aquele pouquinho que era a nossa parte, a gente deixa de fazer. Então isso aqui, irmãos, é até uma analogia para a igreja. Esse texto, porque você me permite talvez uma analogia esportista? Sei que não é todo mundo que gosta, mas foi a única que eu encontrei. Igreja, principalmente igreja, eu não falei que às vezes Deus usa só um, às vezes Deus usa nenhum, Ele faz tudo só. Ele até diz, vocês não vão precisar lutar. Mas tem lutas que Ele decide usar cada um, como foi aqui. Porque igreja, usando uma analogia dos esportes, se é que eu posso fazê-la, se você me permite, igreja não é tão parecida assim com a Argentina de 86. Em que o Maradona pegava a bola e saía driblando todo mundo e fazia o gol. Fazia gol até de mão. A igreja parece mais com a Espanha de 2010, que vencia com o toque de cada um.
Porque não é isso que Efésios 6,12 diz? Pois não temos nele, Efésios 4,16, nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então tem luta lá na sua casa, que não é só a mulher. Tem luta lá na sua casa que não é só o marido. Tem luta lá na sua casa que não são só os filhos. Tem luta lá na sua casa que não são só os pais. Tem lutas no trabalho que não são só os empregados. Tem luta na igreja que não são só os líderes. Tem lutas que Deus decide agir por meio de cada um. Cada um. Agora, a última verdade que eu queria compartilhar com você é que tem lutas que a gente precisa discernir. Não é qualquer luta que a gente tem que entrar. Tem gente que diz assim, olha, eu pago para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu pago 2 vezes para não sair. Deixa eu te dizer, se você é de Jesus, pague para não entrar. E se te colocarem, pague 2 vezes para você sair. Porque só tem uma luta que nos é permitida, as lutas do Senhor. Porque as nossas, ele diz para entregar nas mãos dele, que ele luta. A gente não precisa lutar por nós mesmos. E aí, sair se acotovelando com os outros. Quais são as lutas legítimas? Por isso que o Moisés vai dizer aqui, depois que ele vence, ele ergue um altar, no último versículo, penúltimo, e diz, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E parece que pode ser que tinha ali uma bandeira que representava a presença de Deus no meio do povo, e foi um juramento feito com as mãos sobre essa bandeira, dizendo, eu só vou lutar as lutas do Senhor, porque é lutando as lutas do Senhor que eu tenho certeza que o Senhor está comigo nas lutas. Não sou eu que escolho as lutas. Então, a gente tem que tomar cuidado com as bandeiras que a gente anda levantando por aí, viu? Porque a única bandeira que nos cabe levantar é a do Evangelho. Ficar levantando bandeira de ninguém, não. Idolatria. A bandeira que a gente levanta, a luta que a gente luta, é a luta do Evangelho. E as lutas do Evangelho, quando a gente olha do Evangelho, da Nova Aliança, para trás, a gente vai ver que, inclusive, existem diferenças nas lutas do Senhor hoje, na Nova Aliança, em Cristo, do que essas lutas aqui. Por exemplo, o que a gente vê registrada nesse Êxodo capítulo 17. Quais as diferenças? Quais são as diferenças das lutas do Senhor que são legítimas hoje? Então, hoje, as lutas do Senhor não são contra carne ou sangue, não são contra pessoas. Se você acha que o seu problema, a sua luta é contra uma pessoa, você está mirando no inimigo errado. Você está confundindo. Não é essa a luta. Efésios, agora sim, 6,12, vai dizer, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Sabe o que você tem que fazer por aqueles que te aborrecem? Ore por eles. Não é isso que Jesus mandou fazer? Não amaldiçoar, mas abençoar.
Orar pelos que vos perseguem. Porque aí o inferno se desmonta. Por quê? Porque uma segunda diferença, a nossa luta é contra o mal, mas não com as armas do mal. Porque se você for lutar contra o mal, usando as armas do mal, o mal vence. Porque a luta do mal é tornar você como ele. Então, se o mal te ataca, e aí você vira, tá pensando que eu sou crente, sou bobo, e ataca do mesmo jeito, ele cai, ele olha no fundo dos seus olhos, sorri e diz, te venci. Te venci. E por fim, as lutas do Senhor hoje não é para tirar a vida de nenhum povo, mas é para dar vida a todos os povos. Porque Jesus morreu naquela cruz para ninguém mais, de nenhum povo, de nenhum lugar, de nenhuma família, de nenhuma casa ter que morrer. Por isso que a nossa mensagem é a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação, a mensagem da vida, porque o nosso Senhor disse, eu vim para que tenham vida. E nos faz lembrar daquele hino que a gente cantava, que Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, nos trouxe grande salvação. Nós somos o povo que está aqui, não para promover morte, não para promover guerra. A gente está aqui para promover vida, porque o nosso príncipe é o príncipe da paz. Nós somos o povo de Jesus, povo de Deus, povo de Cristo, que segue as pisadas do seu Salvador, exalando por onde a gente passa o perfume dele. Porque quem cruza conosco, lembra-se dele. Então, irmãos, como eu ia dizendo, por que tem lutas que a gente podia vencer e acaba não vencendo? Duas razões. Uma, porque a gente acha que a gente tem muito. E que essa luta não é digna de tanto. E aí a gente acaba fazendo ou dando menos do que o necessário, achando que é suficiente. Aconteceu com esse Josué. Foi lutar contra um povo pequeno, disseram para ele, olha, não cansa todo o povo não. 2.000, 3.000 no máximo já é suficiente. Aí foram lá lutar com um povinho pequeno, porque foram orgulhosos. E aquele povinho pequeno colocou eles para correr. E às vezes, porque a gente acha que a gente tem tão pouco, que o nosso pouco não vai fazer diferença. E aí a gente não faz nem o pouco que podia fazer. E aí no final da luta a gente olha e diz, puxa, mas faltou tão pouco. Porque a gente sabe que a gente se esquece. É que para cada luta que a gente tem que passar na vida, Deus sempre nos dá o suficiente. Sempre. Sempre. Por isso, todas as vezes que as pessoas procuravam um profeta ou procuraram Jesus, em meio a dificuldades, muitas vezes eles disseram, vai lá ver o que você tem. Porque é com isso que você tem que, se é tudo, é abençoado pelas mãos do Senhor. Foi com 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou uma multidão. Foi com a funda de um menino que Deus derrubou um gigante. E foi com essa vara que Moisés levou lá para o alto da colina que Deus abriu o mar. Então, o pouco nosso, se é tudo abençoado por Deus, não vai ser mais, não vai ser menos, vai ser suficiente.
Vai ser suficiente. Então, qual que é a luta que você está passando? E você fica reclamando, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Vai olhar. O pouco abençoado por Deus vai ser suficiente. Vai ser suficiente. Então, o que isso tudo tem a ver, agora trazendo para a vida da nossa igreja, com a nossa campanha de missões? Tem a ver porque toda campanha é luta. Vai ser uma luta. Por isso que eu oro para 3 coisas. Eu oro para que a gente receba a ajuda do alto, porque sem Ele nada fazemos. Que o Senhor nos ajude. Que mãos estejam erguidas, clamando pela bênção e favor do Senhor. Eu oro para que muitos ouçam o som da trombeta. A convocação. Isso não sou eu que faço. Mas eu oro, pelo menos, para que isso aconteça. Que muitos ouçam o som da trombeta. E faça aquilo que é chamado. Porque a gente vai depender daquilo de que cada um é chamado. E eu oro para que a nossa vitória seja para a vida de muita gente. Porque aquele que nos chama é aquele que veio. E aquele que veio dizendo, eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Que assim seja. Que Deus mais uma vez nos abençoe. Amém. Amém.